Quando voltei ao jogo, eu tava ficando muito incomodado e confuso. Eu ficava pensando no jeito que aquele monstro havia olhado pra mim. O jogo não podia ter ouvido o que eu disse, isso é impossível. Mas por que isso aconteceu justamente no momento que eu insultei ele? Nada mais nesse jogo fazia sentido. Os novos monstros, as estranhas substituições, imagens fora de lugar, fases de perguntas e respostas e as perseguições do monstro. Isso tudo não acrescentava em nada. Se aquilo fosse uma pegadinha, não era engraçado de jeito nenhum. E eles claramente pegariam muito mais leve com isso. Se eles estavam tentando fazer uma sequência genuína com novos monstros do Godzilla, então por que colocar aquelas substituições bizarras? Algum projeto de grupo feito por uma porrada de gente realmente talentosa e maluca e eles haviam perdido o jeito? Ou talvez eles sempre tinham a intenção de uma pessoa aleatória encontrar isso? Tudo aquilo era muito improdutivo. Só havia uma maneira de lidar com aquele jogo, jogando até o fim. Talvez, apenas talvez, tivesse algo nos créditos, alguma explicação dos criadores do porquê eles terem feito isso. Ou isso tudo podia ser algo muito mais crítico e estranho do que eu imaginava. Talvez algo muito mais horrível. Antes de eu dar uma boa olhada no mapa de Dementia, eu estava considerando jogar Trance novamente, só para ver se aquele monstro olharia para mim de novo. Mas decidi não arriscar. Não só por eu querer continuar me movendo progressivamente, mas admito que eu estava meio preocupado que voltar atrás pudesse causar algo ainda mais estranho. A música do mapa de Dementia soava muito como a música de Saturno, exceto pelo fato dela ter sido desacelerada e tocada com um instrumento com som de piano. Assim como a maioria desses novos temas, ela tinha uma sensação perigosa de suspense. Enquanto escutava a música, notei que haviam 4 novos chefões no mapa: Space Godzilla, Manda, Gigan e Baragon. Eu fiquei muito surpreso pelo fato de terem 2 novos monstros da Torre dessa vez. Mas a melhor surpresa ainda estava por vir. Primeiramente, eu fui direto para a fase de perguntas. Aqui está outra lista, no mesmo formato da primeira. Você pode nadar? Sim. Gosta de peixe? Sim. Pinguins podem voar? Não. Isso pode girar em todas as direções? Não havia nenhum esclarecimento do que isso significava, então chutei. Não. Você respira oxigênio? Sim. Quando você morde uma mulher, o gosto é bom? Eu não faço a mínima ideia de quem criou essa pergunta, mas eu espero profundamente que ele tenha procurado ajuda psiquiátrica. Não. É de noite onde você está? Sim. Você gosta de gatos? Sim. A água é molhada? Sim. Você já quebrou algum osso? Não. Você gosta do seu emprego? Sim. Você gostaria de um novo monstro? Sim. Eu não tinha certeza sobre o que o cara queria dizer com o novo monstro, mas eu não podia resistir a responder sim só para ver o que iria acontecer. O resultado foi impressionante. O jogo me trouxe de volta ao mapa e eu tinha um novo monstro jogável na forma de Angrus. Desde criança eu sempre quis jogar com ele, até porque era o meu segundo monstro favorito. E além do mais, eu nunca gostei da Mothra. Então eu movi minha nova peça para a fase mais próxima a ele, louco para testar meu novo monstro. Antes de eu entrar na descrição da fase, eu quero falar um pouco sobre o Angrus. Usando os botões de cima e baixo, você podia escolher entre sua forma bípede ou rastejando em 4 patas. Isso ajudava bastante, porque quando você rastejava, ele desviava facilmente de ataques e obstáculos. E sua forma bípede facilitava muito nas lutas contra os chefões. Ele conseguia chutar e socar como Godzilla, mas não tinha o chicote de cauda. Ao invés disso, ele tinha algo que era de longe muito mais interessante. Ele tinha a habilidade de se fechar em uma espécie de bola espinhosa da morte e girar pelo mapa. Você ainda podia tomar dano, mas era amenizado. Isso era muito útil para você limpar a fase de inimigos, mas infelizmente, isso também drenava sua barra de energia. Mas a bola espinhosa não era a única habilidade especial dele. Quando você apertava Start, ele atirava um laser de energia de sua boca. Me lembrava muito do ataque sonar do Titanossauro. E se isso era alguma espécie de hack, foi definitivamente inspirado nos ataques do rugido do Godzilla nos jogos de luta. Outra observação é que quando você jogava com Angrus, o contador de nível ficava bugado, mas jogando pelas barras de vida e poder, eu diria que ele estava aproximadamente no nível 10 ou algo assim. Agora vamos à fase. Como você deve ter notado pela imagem, os blocos no chão dessa fase eram somente versões verdes do background das montanhas azuis, mas o que imediatamente prendeu minha atenção foi a água, que tinha um efeito de transparência.
Isso era mesmo possível para um jogo de Nintendinho? Eu sabia que o Super Nintendo podia fazer isso, mas eu nunca vi esse tipo de efeito num jogo de Nintendinho. A música das Montanhas Verdes era tocada com o mesmo instrumento das Montanhas Azuis, mas a melodia era totalmente diferente. Era uma canção muito simples, repleta de pausas repentinas, seguidas por uma nota alta a cada poucos segundos. Enfim, eu continuei caminhando pela fase. Não haviam monstros nem nada, mas pouco tempo depois, eu cheguei em um abismo sobre a água. Não havia mais nenhum lugar para ir, exceto para dentro da água. Então eu desci. A transparência fez com que as coisas ficassem um pouco mais difíceis de se ver, mas era tolerável. Após caminhar um pouco abaixo do mar, eu encontrei dois inimigos gigantes, uma piranha e algum tipo de verme espinhoso das profundezas. Eu gostei muito da piranha porque eu facilmente podia dizer o que ela era. Era um típico design dos inimigos que deveria aparecer no jogo real, e tinham pouquíssimos inimigos como esse. Não levava muitos hits para matá-los, mas eles eram bem irritantes, e podiam consideravelmente sugar toda a sua vida se você chegasse perto demais. Os vermes das profundezas também eram muito fáceis de lidar. Eles nadavam em direção a você e eram facilmente esmagados com o ataque giratório ou pulando em cima deles. Nessa imagem você pode ver que eu estava rolando para cima de um deles e havia uma porrada de piranhas logo atrás. Após passar daquela fase, eu movi o Godzilla até o ícone do Castelo Azul. Mas quando comecei a fase, eu vi uma tela de título com o texto inesquecivelmente frio. A fase por si só parecia como a masmorra de um castelo feita de tijolos azuis, com uma linha de idênticas estátuas com a cara branca nas paredes. Essas estátuas tinham um olhar permanente de terror em suas caras. Havia também ali uma espécie de estática cinza, que não atrapalhou minha visão, mas adicionava algo muito inconfortável ao humor dessas fases. A música era um loop de 20 segundos de um coro baixo e choramingando, que soava muito familiar para mim. Eu não sei exatamente o que era, mas sempre que eu jogava por uma dessas fases, eu tinha uma repentina sensação horrível de ansiedade. Tinha a sensação de quanto mais eu avançava pela fase, mais próximo eu ficava de algo ruim. Apesar de não haver inimigos, essa era uma das fases mais longas de todo o jogo. Demorou em torno de 6 minutos para terminar. Eu não queria admitir isso para mim mesmo naquele momento, mas eu percebi algo enquanto jogava a fase do Castelo Azul. Esse jogo tinha o poder de fazer o jogador sentir certas coisas. Eu não quero dizer no sentido que você ficava assustado quando jogava um jogo de terror ou nervoso por algo assustador em algum jogo. O que eu quero dizer é que certos eventos nesse jogo podiam instantaneamente fazer você começar a sentir alguma coisa. Eu sei que isso soa completamente louco, eu não te culpo se você não acreditar em mim. Nem eu mesmo acredito nisso, mas tem algo muito errado com isso, e eu ainda não sei como explicar. Enfim, era hora de lutar com o substituto de Baragon. Apesar de Baragon ser originalmente o menor monstro no jogo, sua substituição era a maior de todas. Ele era tão alto que o chão foi perceptivelmente rebaixado, e a cabeça do não Baragon ainda quase colidia com a barra no topo da tela. E o que ele tinha de tamanho, ele tinha de bizarro. Você deve estar se perguntando como que ele atacava sem os braços. Bom, ele tinha o chute mais poderoso do jogo, mas sua outra técnica de luta era muito mais forte. Primeiro ele atirava uma nuvem de pixels em você, o que te faz congelar. Então ele volta para o canto da tela e estende uma enorme arma com gatilho de seu abdômen. Deve parecer engraçado para você, mas não foi para mim que estava jogando. Esse ataque era mais irritante do que a porra da serra do Gigan, e o não Baragon podia ser inderrotável se ele constantemente usasse isso. Felizmente, ele fez apenas 2 vezes enquanto lutava com ele. Quando você se descongelava, você podia correr e começar a bater na arma, o que causava dano extra a ele. Isso me ajudou muito a destruí-lo. E então, finalmente, era hora de jogar o terceiro tipo de fase do mapa. Eu decidi guardar o Anguirus para lutar contra o Manda e o Gigan. Então lutaria com o Space Godzilla como Godzilla, até porque era o único que combinava. Antes de passar pelas batalhas, eu irei descrever o terceiro tipo de fase, o Ártico. Sim, é exatamente isso que você adivinhou pelo nome. Um lugar totalmente gelado com poucos segmentos de água. A música me lembrou bastante da Northern Hemispheres, de Donkey Kong Country, só que em formato de 8 bits. Era uma música muito perigosa que me fazia pensar em estar preso em uma tundra e congelar até a morte.
Haviam 2 novos inimigos nessa fase. O primeiro era uma criatura congelada num bloco de gelo. Ela bloqueava o seu caminho, então você tinha que obrigatoriamente usar seu raio de calor para tirá-la do gelo. Eles pareciam muito com uma versão menor do Não Gezora, só que com apenas um olho. Quando ficavam livres, elas faziam um movimento muito estranho. Elas rastejavam para cima de você e te empurravam para trás. Aquilo não causava nenhum dano, mas era um pouco irritante. Após lidar com o Homem de Gelo, continuei andando por 1 ou 2 minutos até me deparar com mais um segmento de água. Sem pensar 2 vezes, eu pulei lá dentro. E dessa vez tratei de tirar uma screen cap mostrando como a água espirra quando você pula dentro dela. Eu não faço ideia de como eles programaram aquilo, mas é muito impressionante. Outra coisa interessante é como a tela mudava de foco quando você estava embaixo da água. Aqui você pode ver o outro inimigo, uma coisinha que eu chamo de andarilho espinhoso. Eles caminham até você e explodem aleatoriamente, ou instantaneamente se você os atacar. Eles não tiram muito dano, mas ficavam perigosos quando você estava perto de um buraco. Ah, e por falar em buracos, quando você estava embaixo da água, o jogo tinha um elemento de plataforma, buracos sem fundo. Apesar de não ser nada fora do normal, aquilo era uma adição estranha. Enfim, após voltar ao solo, eu encontrei um mini-chefe inesperado. Era Maguma, o leão marinho Kaiju. Eu sabia que o jogo tinha uns monstros obscuros para se começar, mas uau! Eu não tô reclamando, aquilo era uma aparição muito legal para um monstro não apreciado. As táticas de luta do Maguma eram muito simples. Ele tinha um raio congelante e podia atirar em você. Não era muito desafiador, mas certamente era muito mais legal do que o mini-chefe Matango no jogo original. Uma coisa realmente interessante sobre o Maguma é que ele não morria quando você o derrotava. Ele apenas se virava e fugia. Essa era a primeira vez que eu havia visto um monstro mudar de direção e fugir. Tentei correr atrás dele, mas ele desapareceu assim que eu entrei debaixo da água. Pobre bastardo. E isso tudo foi o Ártico. Eu vou falar um pouco mais sobre a luta contra o Manda agora. Eu esqueci de mencionar antes, mas a música tocada durante as lutas com os novos monstros eram temas reutilizados do jogo. O tema do Titanossauro era a música do Gezora, o tema do Biolante era a música do Hidora, o tema da Orga era a música do Baragon e Moguera, o tema de Manda era a música de Varan, e o tema do Space Godzilla era a música do Mecha Godzilla. Durante a luta, Manda era um oponente muito minucioso. Quando percebia que a tática não era efetiva, ele mudava imediatamente para outra. Ele usou pouquíssimos truques, como cuspir fogo, morder e o mais irritante de todos, o ataque de esmagar. Isso não drenava sua vida impiedosamente como as serras de Gigan, mas era de longe o ataque mais forte de Manda. Uma última coisa para se notar, que eu achei muito legal por sinal, era que o Atragon apareceu na luta para me ajudar. Manda o esmagou sem dó, mas ainda assim sua aparição foi bem legal. Após eu ter derrotado Manda, eu joguei por mais uma fase do Ártico para pegar vida e power-ups, então fui enfrentar o substituto de Gigan. Quando a luta começou, eu fiquei muito confuso, porque não havia nada ali. Achei que seria como a luta contra o Titanossauro em Petus, mas assim que estava pensando em voltar para o mapa, uma piranha apareceu na tela. Mas isso não durou muito tempo. Assim que ela apareceu, os alto-falantes emitiram um barulho ensurdecedor, e o Não Gigan voou e rasgou o pobre peixe em pedaços. Bem, essa certamente foi uma entrada emocionante. Aquela coisa toda me assustou pra caralho, então eu tive uma descarga imediata de adrenalina. O que em retrospecto foi bom, porque o Não Gigan era um dos oponentes mais rápidos e inquietos de todo o jogo. O Não Gigan era esperto, mas minhas novas habilidades com Angrius me ajudaram no placar. Ainda assim foi uma luta muito intensa. Seus ataques consistiam em alguma espécie de laser de sangue que ele cuspia da boca. O ataque de laser era inválido quando você tentava derrotá-lo. Eu poderia até tirar mais screen caps da luta, mas eu tinha que me concentrar. Após isso, só tinha mais um monstro a ser derrotado. Space Godzilla. Como mencionado antes, eu usei o Godzilla para essa luta. Sua técnica de luta era bem frustrante, mas me deu uma ótima ideia. Ele usava sua energia para criar 2 cristais voadores, que quando tocavam no chão, viravam espinhos cristálicos. Esses espinhos não apenas o impediam de chegar ao Space Godzilla, mas também o permitia recarregar toda sua energia e atirar um laser honorário até você quebrar os espinhos. Space Godzilla iria então eventualmente drenar seus próprios espinhos de energia até eles derreterem. Mas se você esperasse isso acontecer, você provavelmente perderia muita vida. Seus lasers de calor pareciam regenerar os espinhos, então você tinha que usar ataques físicos contra ele. Quando você finalmente ficava perto o suficiente para bater no Space Godzilla, ele não te empurrava.
Quando eu soquei ele me bateu muito forte. Space Godzilla então lutava fortemente para te socar até o canto da tela para que ele pudesse criar mais espinhos. Assim que acabou, eu tinha somente 5 barras de vida sobrando. Mas isso não interessa, porque eu não precisava lutar mais. Eu precisava correr. E lá vamos nós de novo. Eu decidi que eu queria realmente ver o final desse jogo. Por mais assustador que essas fases pudessem ser, eu tinha que passar por elas para seguir adiante. Não importa o que acontecesse, não importa o que o jogo me mostrasse, eu iria até o final. E também teria certeza de calar minha boca nas fases de corrida. Para essa fase, eu decidi jogar com Angrus, já que seu ataque giratório me permitia mover mais rápido que Godzilla ou Mothra. Essa corrida começou como as outras duas, exceto pelo rio de sangue no chão. Eu estava começando a me enjoar disso, e a velocidade extra da bola de espinhos me ajudou a dar uma perdida de vista no monstro, especialmente já que eu não precisava me preocupar com a barra de poder, e podia continuar rolando infinitamente. Assim como as fases anteriores de água, o chão inevitavelmente chegou ao fim, então eu rolei para dentro do sangue. Para minha surpresa, a besta infernal não me seguiu depois disso. Ela apenas parou na beira do abismo e ficou me encarando. Então eu continuei me movendo dentro do sangue. Não havia mais nada em volta, mas eu sabia que algo iria acontecer. Aquela corrida não iria acabar tão cedo e tão fácil assim. Iria? Certamente algo deveria acontecer. E eu estava certo. Eu escutava aquele rugido se aproximando com um som levemente diferenciado. E quando menos esperava, aquele monstro estava me seguindo com um novo corpo aquático. Eu não fazia ideia de que ele era um metamorfo. Após ele aparecer, a caçada ficou na dificuldade que eu já esperava. Sendo submergido para cima e para baixo, me colocava na mesma velocidade que a besta. A única coisa que me mantinha vivo era um rápido pensamento e reflexos. Eventualmente, eu me deparei com alguns buracos sem fundo, dos quais algumas minas surgiam, flutuando. Eu percebi que se você atingisse uma, isso te daria dano e te rebateria de volta. Considerando quão rápido o monstro vermelho nadava, atingir aquelas coisas causaria morte instantânea. Então eu prestei muita atenção para evitá-las. Mas aquilo não era tudo que eu deveria prestar atenção. No meio do caminho, aquele monstro revelou outra surpresa. Um tentáculo em forma de intestino e feito com um monte de presas queimadas saindo de sua boca, tentando me devorar. Eu consegui me desviar dos tentáculos e das minas. Mas eu podia dizer que a besta estava ficando desesperada, pois a caçada já estava perto do fim. E após 1 minuto, eu cheguei num pedacinho de chão que serviu como saída. Eu saltei com toda a força que eu pude, quase quebrando o controle. A besta gritou enfurecida e pulou do rio de sangue em uma última tentativa de me arrastar para dentro. Mas eu escapei por pouco. Dessa vez. Eu caí para trás na cama e dei uma respirada profunda, satisfeito com outra fuga bem-sucedida. Agora estava diante do quinto mundo. Entropia.